são também psicólogos, né? A Uhum. Priscila também é nossa palestrante. Priscila é psicóloga, formada com especialização em análise do comportamento, né, Priscila? Sim. É especialista também em comportamento alimentar. Ela trabalha com atendimentos baseados nas terapias contextuais e com marcadores de raça, gênero e sexualidade, né? Sim. Messias é nosso voluntário do CVV, a gente vai conversar um pouquinho com a gente, ok? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Não sei, assim, eu vou começar meio solto, né? É, se puder, né? Eu vou começar aí já falar algumas impressões e algumas coisas que eu pensei, né? Fiz umas anotações básicas aqui. Eu tava. Oi? Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma breve introdução, pode ser? Sim, pode. Bom, a ideia desse papo de hoje foi justamente para a gente pensar a questão da campanha do Setembro Amarelo, né? Porque Uhum. hoje ela está aí ativa desde 2014, né? Ela foi feita pela Associação Brasileira de Psicologia, de Psiquiatria, perdão, que é o ABP, né? Então, desde Uhum. 2014, são eles que realizam essa campanha, né, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E, para quem não sabe, a campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha com marca registrada, né? Então, não é uma campanha desenvolvida pelo SUS, apesar de que o SUS também participa e apoia a campanha, né? Mas é uma Uhum. campanha de marca registrada, é, e cada ano existe uma temática. No ano de 2022, o lema é A Vida é a Melhor Escolha. A, a campanha, então, do Setembro Amarelo, ela hoje tem já bastante relevância, e outros pontos foram surgindo na questão de visões divergentes sobre a campanha. E a ideia é a gente trazer essas visões, a gente pensar e questionar e ver o que, que para nós faz mais sentido e como é que nós, psicólogos, pessoas comuns da sociedade também, pode pensar em prevenção do suicídio. Ok? Agora eu passo a palavra para Priscila. Psicóloga. Perdão. Eu sou psicóloga. É interessante, assim. Eu sempre falo muito sobre essa questão do suicídio, de uma forma de que é uma ideia muito individualizante, né, do sujeito. E aí eu, assim, resolvi pesquisar há algum tempo outras pessoas que falam sobre isso de uma forma mais crítica, e eu encontrei algumas coisas, alguns artigos do Diogo Bocardi, não sei se vocês já ouviram. Não Já conheço. ouviram falar? Uhum. Se não, eu super indico, que ele é sensacional. Tem um livro dele o nome é Viver Não É Preciso, e é um livro excepcional, onde ele faz um discurso muito bom sobre o suicídio no século XXI, assim. Ele problematiza essa questão a partir de uma perspectiva histórica, né? Então, ele traz uma outra ideia, desnaturalizando essa ideia individual. E aí, a partir disso, foi quando eu comecei a dar uma estudada e entender, né? Tipo, peraí, esse negócio tá meio errado, tá meio equivocado. Por que as pessoas começam a estudar e falar sobre o suicídio desse jeito, né? Então, se a gente vai falar de ele às vezes usa o termo suicidologia, e se a gente vai falar de uma suicidologia crítica, é porque, de alguma forma, a gente discute o suicídio de uma forma não crítica, né? Então, é da forma tradicional. E aí, essa forma tradicional, historicamente, o objeto de estudo seria o fenômeno do suicídio. Então, como que a gente estuda uma coisa que, tipo assim, a gente pega o suicídio, né? A gente coloca ele como um fenômeno. Então, o que que é um fenômeno? É uma coisa que é única. Então, você pega ali o suicídio e põe ele como um fator único, com foco na prevenção, né, do suicídio. É,
Só que como se todos os problemas estivessem relacionados a esse fenômeno. Então, é como se, assim, você precisa encontrar uma forma de regular o fenômeno do suicídio, entendeu? Então, entender de que forma que ele acontece, né, em quais grupos, quais os antecedentes, mas aí a gente estuda, é como se fosse uma ciência do suicídio. E quando você estuda uma ciência do suicídio, você acaba vendo o suicídio de uma forma hegemônica, né? Então, que é principalmente com o modelo médico de saúde. Então, se o suicídio vai para o campo da doença, a gente tem uma questão aí, porque ele é individual ou ele é coletivo? Então, aí já fica meio que a pergunta de fundo, né? Se ele é fruto de uma doença, então ele é individual, porque assim, a doença, geralmente, você tem um indivíduo, né, um corpo que ele se adoece. Então, se ele é fruto de uma doença, já parte da ideia de que ele é individual. E aí, se a gente até acentua essa ideia também do pecado, sabe, assim, não sei se vocês já ouviram como que é dito no meio cristão, né, mas o suicídio não tem perdão, tem muita aquela ideia de que se você cometer suicídio, você vai para o inferno e tal, é uma coisa, assim, bem, bem pesada. Então, essa ideia também de pecado acentua muito como se a ideia do suicídio é culpa da pessoa, né? Então, assim, essa pessoa está em pecado, ela tem um problema, ela tem alguma coisa ali, e ela tem que se responsabilizar por isso, tanto que ela não tem nem perdão, entendeu? Então, a gente já começa aí com essa individualização. Então, se o suicídio ele é fruto de uma doença, e se ele é tão individual, então, quando você fala que a ideação suicida, ela parte de uma doença, você tira essa responsabilidade do sujeito, né? Porque o sujeito, ele não decide morrer, né? Na verdade, geralmente a doença decide pela gente. Então, quando você está com uma doença, não é você que decide morrer, né? Se você tem uma doença física, a doença vai decidir por você, porque em algum momento ela vai te prejudicando, te adoecendo cada vez mais. Então, não necessariamente o sujeito está cometido de um crime, então ele não vai ser criminalizado por isso, mas em compensação ele se torna um paciente. E aí, se ele se torna um paciente, é uma pessoa que precisa sempre de intervenção. E essa intervenção vem de terceiros, né? Isso, e a gente começa Então, aí de medicalização da vida, né? oi? Nesse caso, a gente começa a falar sobre medicalização da vida, né? Justamente. Então, assim, se aí o suicídio é uma doença, né? E uma doença parte da ideia que é individual ali, que o problema está no sujeito. Ele, beleza, tipo, se ele comete um suicídio, não é criminalizado, até porque ele vai estar morto, então não tem como fazer nada com isso. Mas espera aí, como que esse sujeito vai ser visto? Então, ele vai ser visto como alguém que precisa de um cuidado. E aí, essa intervenção de terceiros, naturalmente, acaba sendo através do Estado ou de algum profissional de saúde, ou os dois, né? Então, meio que tira um pouco dessa possibilidade da pessoa de decidir se ela quer tratamento. Eu acho que a partir daí é a parte mais crítica, é uma pontuação, assim, que eu acho mais necessária de se fazer, porque quando você pega uma pessoa que está passando por ideações suicidas e fala para ela que ela tem um problema, que ela tem uma doença, né? Porque se ela está pensando nisso, ela já parte da ideia que ela tem uma doença. E que aí ela é destituída da ideia de decidir qualquer coisa a respeito dela, é algo que, tipo assim, já afunda qualquer estratégia clínica. Porque vocês, né, como psicólogos clínicos, os que são, entende que se a gente destitui a pessoa do lugar de sujeito, a gente não tem como ter nenhum tipo de estratégia clínica com ela. Então, como que eu vou tratar uma pessoa? Meu vídeo deu uma pausada aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá, né? Como que eu vou tratar uma pessoa? Ixi, gente, eu acho que minha bateria tá acabando. Peraí, esqueci de pôr para carregar. Só um minutinho. Só um minuto. Falhas técnicas. Bem-vinda, Ellen e Renata. Aproveitar o intervalo aí para a gente se falar. Eu estou gravando aqui a
a nossa sessão, tudo bem? A nossa roda de conversa. Qualquer coisa, se vocês precisarem fazer perguntas, fiquem à vontade. Você pode levantar a mão ou mandar no chat também, que eu leio, assim que a gente tiver uma pausazinha. Mas só saibam que está sendo gravado, tudo bem? Então, só para deixar claro, para avisar para vocês. Bom, meninas, quem está falando aqui com a gente é a Priscila, ela é psicóloga, né? A gente está começando a falar sobre as questões da campanha do Setembro Amarelo, e a gente também tem o Messias, que é o nosso voluntário do CVV, que vai também estar conversando, contribuindo com a gente. Ok? Eu vi que estava diminuindo a iluminação aqui, eu falei, alguma coisa está errada. Estava sem carregar, tinha esquecido. Então, assim, quando a gente trata o suicídio, né, como uma questão de um problema individual, que é uma doença, então você põe o indivíduo que está passando por uma ideação suicida como total responsável por isso, ele tem que procurar ajuda, alguma coisa de errado está acontecendo com ele, e aí você tira essa possibilidade dele escolher ir atrás de um tratamento. Então vai estar todo mundo ali, família, amigos, a sociedade no geral, sempre dizendo para essa pessoa que ela precisa de um tratamento. E aí é sobre essa medicalização da vida, né? E aí essa pessoa, ela precisa de um tratamento tanto com psiquiatra, com remédio, com psicólogo. Então a gente vai estar sempre levando essa pessoa para esse lugar. Então aí começa a problemática em relação às campanhas, né, e a forma como se estuda o suicídio. Você vai falar alguma coisa? Vou te interromper um pouquinho. É interessante pensar toda essa questão da individualização do sujeito, porque o Setembro Amarelo ele não é uma campanha feita pela pública, ele é uma campanha feita por uma instituição privada, né? Uhum. Então, logo, essa busca por atendimento, ela ela precariza a saúde pública, ela não dá atenção à saúde pública. Então, Uhum. ela não é incentivada para acontecer na saúde pública, né? Ela é incentivada para acontecer aonde? Nos consultórios particulares, nos hospitais Sim. particulares, né? Nas clínicas psiquiátricas particulares, né? Porque a gente sabe, a gente está careca de saber de que o SUS, ele é sucateado, ele é sobrecarregado, né? Ele não consegue acompanhar a demanda que hoje existe, né? Então, uma campanha ela existe para informar e para informar no sentido de prevenir o suicídio, só que ela não promove, de fato, uma prevenção. Ela só está falando, ó, busca ajuda, busca ajuda, busca ajuda. Ótimo, mas cadê? Vou buscar em Uhum. quem se eu não tenho condição? Sim, e ela trata o suicídio justamente como uma patologia biológica também, né? Então, a crítica feita às campanhas no geral é porque segue essa lógica de mercado que mantém o status quo, né? Que, tipo, é uma ideia individualizante do sujeito. Então, como que uma campanha de saúde pública, né, que chama campanha de saúde pública, se ela não tem nada de pública, né? Como que se ela só serve para quem pode pagar, como que ela é uma campanha de saúde pública? Então, a lógica também não bate, né? Então, é marketing puro, né? Buscando aí captar cliente para serviço privado e tudo mais. Medicalizando sempre a vida. E aí tem uma pergunta que o Diogo Bocardi faz, ele faz alguns questionamentos nos trabalhos, livros dele, artigo e tudo mais, que eu acho, assim, a pergunta que a gente deve fazer a respeito é basicamente essa. Ele fala assim, entre aspas, né, que é palavras dele. Se a gente consegue oferecer tratamento psiquiátrico, medicação de ponta para transtornos mentais, quer dizer, falei errado, peraí. Se a gente conseguir oferecer tratamento psiquiátrico e medicação de ponta para transtornos mentais, a gente vai conseguir diminuir o risco de suicídio? É uma pergunta. Então, assim, se realmente isso acontecer, a gente conseguir, né,
fazer todo tipo de tratamento em relação à psiquiatria e medicamento para as pessoas. Ainda mais assim, se as nossas pesquisas elas avançam o tempo todo, né, em relação à psicologia, medicação e tudo mais. Se os terapeutas supostamente, né, estão ficando mais desenvolvidos e mais eficientes em relação a isso também, sobre o fenômeno suicídio. Então, o que justifica a incidência dele tá aí, dele seguir aumentando? Então, Sim. é por aí que, tipo, a conta não fecha, entendeu? Então, esse é um dos questionamentos, né, que ele traz, e aí é muito importante para a gente entender que essa é uma lógica médica que visa a gente estar mantendo a mesma questão de individualizar e levar a culpa para o sujeito, adotando uma mensagem explícita, porque se a ideia da campanha era reduzir preconceito e conscientizar a população, né, sobre o cuidado de saúde mental, e isso não está acontecendo, porque não necessariamente leva as pessoas a pedirem ajuda, né? Na verdade, eu até li algumas coisas falando que o fato de se falar sobre isso, às vezes até aumenta a, a questão do suicídio, das ideações suicidas, porque o próprio algoritmo da rede social, a forma como ele funciona, ele vai fazendo com que as pessoas vejam cada vez mais sobre esse assunto. Então, você vendo cada vez mais sobre esse assunto, vai naturalizando a ideia de que está tudo bem, principalmente quando se trata de automutilação. Eu conheço adolescentes que têm o hábito de se mutilar e falam disso naturalmente. Tipo, chega no consultório com os cortes, assim, e, tipo, tem até agora, essa semana, eu vi uma rede, meio que, não sei como que é a história direito, mas você pedia para pessoas fazer uma estrela, tipo, desenhar um print de uma estrela, era um negócio, uma trend do TikTok, que você pedia para pessoas importantes para você desenhar uma estrela lá, que você ia fazer um print juntando várias estrelas, que significava as pessoas que foram importantes na sua vida quando você tinha um ato de se cortar. Era tipo isso. Então, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você vai fazer uma trend e vai selecionar algumas pessoas que foram importantes, que de alguma forma te ajudaram ali, quando você tem um histórico de se cortar e vai publicar na rede social, entendeu? Então, ficou muito com um excesso assim, de informação, não teve o efeito que, na verdade, era esperado, né? Então, se o efeito era que as pessoas se prevenissem, falassem mais disso, buscassem ajuda, o efeito começou o feitiço começou a virar contra o feiticeiro, porque os casos aumentaram, as pessoas começaram a se sentir realmente totalmente responsáveis, né? Então ela tem um problema. E aí isso está sendo naturalizado nas redes sociais com a forma que essa campanha ela aparece. Então, esse é um dos fatores. E aí, quando a gente fala de prevenção, né, que aí seria a parte, o oposto, né, assim, tipo, como será? Você vai falar alguma coisa? Vai falar. Então, você falando isso, né, dos resultados da campanha, eu até estava olhando um artigo feito pela um pessoal da Universidade do Rosário, acho que é na Espanha, que fala, tem outros também que aqui brasileiros que falam sobre a eficácia da campanha do Setembro Amarelo. E as evidências, o contrário do que a gente imagina, que pensava ser um resultado positivo, né? Nós estamos fazendo trabalho de prevenção. Na verdade, não, né? Era justamente isso. Não tinha muitos resultados, não produziam resultados positivos. Só que, e na verdade, além de ter essa questão de mais se falar de suicídio e aí mais se tornar, digamos assim, gatilho para as pessoas,
na verdade, também sobrecarrega os serviços de saúde pública, porque eles precisam criar um calendário de eventos, né, para ações temáticas sobre o Setembro Amarelo, que são para além da rotina deles. Então, eu vejo, tenho colegas que trabalham em CAPS e tudo, que eles saem fazendo passeatas e tudo, e, gente, isso requer demanda, né, isso requer trabalho, né, eles pararam um dia de trabalho para fazer isso e tudo. Então, assim, você está mostrando para as pessoas algo, ó, prevenção do suicídio, mas você não está falando para elas o que fazer, como, como lidar com um parente, um ente querido, um amigo, que tem ideação suicida. Como acolher essa pessoa, como orientar ela a buscar ajuda, como eu posso lidar com se alguém me chega e me fala um negócio desse. Nós, profissionais, eu não sei como foi a sua formação, mas eu me formei na PUC aqui de Goiás em final de 2015. E aí a gente estudou um pouco, mas sinceramente, quando eu saí, eu falei, ó, não estou preparada nunca, se eu pegar um caso de suicídio, eu não sei o que eu faço, né? Hoje em dia, sim, mas olha, estudos e estudos e estudos por fora, sabe? Muita prática, né? E olhe lá. Então, assim, supervisão aqui, né? Porque que adianta também tratar o suicídio com mensagem motivacional, né? Então, assim, eu fico chocada. A forma que as pessoas fazem posts, né? Tipo, viva a vida, entendeu? Assim, vai lá e valorize a sua vida, sabe? Isso E não isso dá um garante tom até, nada. dá um tom, inclusive, moralista, né, para a campanha, porque bom, eu E eu tenho que. acho que aumenta o preconceito também psicológico, porque o público que procura ajuda é estigmatizado, né? Então, vem aí, cai no viés da loucura. Então, para muitos é preferível até ficar sem atendimento do que ser estigmatizado e marginalizado, né? Então, é importante a gente fazer lidar com essa desinformação, entendeu? A respeito da saúde mental. Uhum, exatamente, exatamente. Messias, você gostaria de fazer alguma colocação? O que que você acha disso que a gente está falando? Às vezes Então, você tem uma vivência diferente. falar no meio de feras é meio difícil. Eu tô meio rouco, gente, porque hoje a gente fez 5 rodas de conversa e uma palestra em Paraúna, então estou meio rouco um pouco. Bom, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do CVV, né? Vamos falar Sim, sobre a prevenção do suicídio, sobre os pilares que a gente utiliza, lembrando, né, que é uma oportunidade para a gente refletir, chamar atenção para esse grave problema de saúde pública, né, apesar que vocês já falaram, mas um momento para sensibilizar a todos sobre a importância, né, dessa prevenção. O CVV é um serviço humanitário, filantrópico e gratuito de apoio emocional, onde a gente está aí hoje no Brasil. Nós temos 120 postos com 4 mil voluntários. No ano de 2021, a gente fez 3 milhões e 600 mil atendimentos, né, que o nosso trabalho é 24 horas por dia e 365 dias por ano. Como é um trabalho baseado em 100% do sigilo, às vezes, em nossas conversas, a gente não tem muito o que falar sobre, principalmente, os atendimentos, né? Porque mesmo se fosse falar, as histórias são, como vocês são profissionais da área, e nós somos apenas voluntários, as histórias são inacreditáveis, né? O tempo que eu tenho de voluntário, já passei por situações que, às vezes, eu fico imaginando como que pode haver tanto sofrimento na humanidade, né? Situações que vocês acabaram de falar aí, que a gente não pode expressar, mesmo porque, quando se fala de Setembro Amarelo e prevenção do suicídio, a gente não deve narrar fatos acontecidos, né? Mas a gente, como voluntário, a gente passa por situações, ouvindo histórias assim que as pessoas nunca comentaram com ninguém na vida, pessoas de 10, 20, 30, 50, 60 anos. As pessoas, geralmente, quando decidem, né, eu não gosto muito de usar a palavra suicídio, que agora no setembro a gente é muito usada. Eu gosto sempre de enfatizar que as pessoas, na verdade, querem acabar com aquela dor que está lá dentro, né, que é uma dor infernal. Junto com essa dor vem um vazio que as pessoas não encontram a resposta, não sabem como preencher esse vazio, essa dor. E o CVV, os voluntários do CVV, a gente utiliza algumas ferramentas e os pilares, que é sempre a compreensão, é a aceitação da pessoa como ela está. Às vezes a gente nivela, não importa como a pessoa chega até nós.
nós sempre falamos que nós somos um quadro branco. Quem vai escrever nesse quadro é a pessoa que nos liga. Então, quando a gente utiliza essas ferramentas em nossos plantões, que é esse respeito pelo outro, essa compreensão, essa empatia, aquele ouvido do coração, a gente percebe que em muitas situações que a gente passa nos plantões, às vezes por aquele dia, eu não gosto de usar esse termo. Hoje, do tempo que eu estou de voluntariado, eu não gosto de usar esse termo. Mas a gente salva uma vida, né? Não é a gente que salva, é a própria pessoa. Às vezes uma conversa de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, eu já fiz um plantão de 4 horas com uma pessoa só. Então, quando ela joga para fora tudo aquilo que está dentro, com alguém que está do lado, que consegue compreender e estar com ela ali, sem julgar, sem criticar, né, a gente percebe que a pessoa encontra o caminho, porque a gente acredita naquela pessoa, nos piores momentos da vida dela. Então, o que a gente procura é fazer esse trabalho de acolher essa pessoa por telefone, e o nosso atendimento, 97% é por telefone, acolher essa pessoa nesse momento difícil, né? A gente atende pessoas, vocês imaginam o que é ouvir uma criança de 12 anos falando em se matar? Não é fácil, né? Em qualquer idade não é fácil. A gente percebe um grande número dos jovens ultimamente, né? Isso inclusive, é uns dados da OMS, né? Então, a gente fala muito sobre isso porque é um papel da sociedade, dos profissionais como vocês, e também eu acho que cada um tem um pouquinho de parcela nesse acolher o outro, né? Nesse poder sentir o outro que está do lado. Às vezes a pessoa está ali pedindo socorro, mas o julgamento e a crítica faz com que empurre essa pessoa para o buraco. E o que a gente procura fazer nos plantões é o contrário, né? Acolher, entender aquela pessoa, aceitar ela como ela está. E a gente não julga, a gente não aconselha, não direciona, porque a gente não tem essa capacidade. Às vezes as pessoas nos ligam e exigem da gente, mas eu preciso que você me fale alguma coisa. Olha, eu estou aqui para conversar, partilhar com você, mas eu não tenho o que falar em relação a aconselhar, direcionar. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Infelizmente, hoje eu estou vendo vocês falar sobre, você, Paula, falando sobre os estados, né, o Estatuto Sucateado. Nós também temos esse problema. Hoje a gente, infelizmente, tem uma fila de espera nas ligações por falta de voluntário, né? Esse número 188, o CVV é mantido pelos voluntários em todo o Brasil. A gente não tem a ajuda de ninguém, é mantido por nós mesmos. A gente paga para trabalhar. E a gente não tem o voluntário, nós teríamos que ter o dobro de voluntários no Brasil. A gente tem 4.000 voluntários. Para atender a demanda, a gente precisaria ter 8.000 voluntários. Mas o trabalho não é fácil, a gente faz cursos, né, direto, mas para manter no trabalho é difícil. É um trabalho fantástico, eu já estou há um tempo, amo fazer esse trabalho, e a gente precisaria de mais pessoas, né? Voluntário do CVV é qualquer pessoa que é acima de 18 anos que tem a disponibilidade de fazer um plantão 4 horas e meia por semana, né? E cursos e aperfeiçoamentos. E há quanto tempo você está como CVV e o que te motivou a entrar no CVV? Então, eu levei 5 anos para entrar no CVV, tentando, até que um dia consegui fazer o curso. Você faz curso, e aí você é aprovado, é assim? Eu não sei. Sim, nós estamos agora fazendo um curso em Goiânia, né, do qual a gente faz parte como facilitador, que a gente chama um curso de PSV, Programa de Seleção de Voluntário. Esse curso tem 15 encontros, né, hoje nós estamos fazendo ele online, a gente fazia presencial, idade mínima 18 anos, como eu disse, e 4 horas e meia de disponibilidade para fazer um plantão. Eu entrei, demorei 5 anos, entrei nesse trabalho, e hoje eu amo esse trabalho, sabe? Como eu disse para você, não é fácil ser voluntário do CVV. A gente está fazendo um curso onde a gente teve, acho que 70 inscritos, nós estamos na reta final, na parte de estágio, nós temos 6 pessoas hoje no curso. E dessas 6 pessoas, talvez vai 4 para o plantão, e desses 4, no período de 6 meses, 1 ano, talvez não fique nenhum. Então, é de existência mesmo das pessoas? É uma série de situações, né? O trabalho, assim, o voluntário do CVV, você tem que realmente
ter muita dedicação, muito amor no que faz, e fora isso, depois que você vai para o plantão, não é fácil, sabe? Não é fácil. Ouvir, temos algumas situações dentro do trabalho que, principalmente para as mulheres, às vezes, é difícil de pegar como é que eu vou falar para você? Aquelas situações, né, que eu não posso falar aqui agora devido ao sigilo, né? Então, e tudo isso leva com que, às vezes, a gente tenha a perda de alguns voluntários, né? É difícil de manter no trabalho. Mas eu, O que pessoalmente, eu amo esse trabalho. que te motivou a falar assim, quero ser voluntário do CVV? Então, eu acho que o que motivou quando eu entrei, hoje eu não tenho mais esse pensamento, em poder fazer algo pelo próximo, em ajudar o próximo. Hoje eu não penso dessa forma mais. Eu acho que quando eu faço um plantão, quando eu atendo uma pessoa que liga e fala assim, olha, eu estou pronto para fazer isso, quero que você fique comigo os últimos segundos. E que numa conversa com aquela pessoa, usando as nossas ferramentas, depois de um tempo, aquela pessoa fala, olha, muito obrigado, eu vou dormir por hoje. Então, eu não sinto naquele momento que eu ajudei aquela pessoa. Eu fiz um trabalho onde aquela pessoa se encontrou. Então, hoje eu não penso dessa forma, mas quando eu entrei, a intenção era ajudar, era fazer outro. Só que quando a gente pega as ferramentas, a essência do trabalho, você percebe que, na verdade, a gente não ajuda. A gente está ali com aquela pessoa como qualquer ser humano pode estar. Às vezes as pessoas ligam para o seu e fica 5, 10, 15, 20 minutos sem falar um ar. Imagina o que está do outro lado do telefone em silêncio absoluto. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. É isso, então. Imagino que é um trabalho muito difícil de ser feito, né? De trazer acolhimento, proporcionar acolhimento. E totalmente voluntário, né? Então, imagino se nesse mês do Setembro Amarelo, vocês têm muitas campanhas, onde ocorrem muitas palestras, e ainda tem o trabalho como, né, como atendente ali, ou, né, os pontões. A gente até faz nesse mês a gente pede aos voluntários que faça plantões redobrados, porque, como eu disse a vocês, não só esse mês, nós trabalhamos, lembrando, 365 dias no ano, 24 horas. E qualquer hora que você coloca o telefone no gancho, não leva 2 segundos para ele tocar, porque nós temos fila, né? Então, a gente trabalha o ano todo com esse apoio emocional, prevenção do suicídio, acolher e valorizar a vida de quem nos liga. Sim, e exatamente, e a campanha do Setembro Amarelo, muitas vezes eu vejo enfatizado, busque ajuda, diz que 188, é 188, né? É 188 no Nacional, é gratuito para todo o Brasil. 188, né? Exato, então, o quanto isso é enfatizado, e aí retomo o que nós estávamos conversando, né? O quanto isso é enfatizado no sentido de a pessoa precisa, é ela que está sofrendo, é ela que tem que buscar ajuda, e é ela que tem que fazer por ela. Então a gente individualiza bastante. Eu vou abrir para a Ellen falar aqui. Sim, eu estava vendo isso. Pode falar, Ellen. Sobre esse trabalho do Messias, eu queria saber como é que funciona entre o pessoal que é voluntário, se no CVV tem alguma roda de apoio entre os colegas para poder lidar com essas situações, como é que funciona o trabalho de quem já está atuando no CVV. Boa pergunta. Nós temos, né, hoje em Goiânia nós estamos com, acho que 49 voluntários em Goiânia. Dentro desse grupo de Goiânia, nós temos pequenos grupos onde a gente faz reuniões mensais. Digamos, 5 grupos de 10 voluntários. A gente faz reuniões mensais, a gente tem reuniões bimestrais de todo o grupo, a gente tem reciclagem e estudo dentro do nosso trabalho, né, sempre. E quando uma pessoa está no plantão, que pega uma ligação, principalmente quem está entrando, né, para o trabalho, ela pega uma ligação muito difícil e choca aquela pessoa naquele momento, porque tem ligações, só a gente sabe como que é, né? E aí aquela pessoa pode ligar para um voluntário que está há mais tempo, se ela sentir a necessidade de ligar e conversar com aquele voluntário, para que aquele voluntário faça o mesmo trabalho que a gente faz, conversar, acolher aquele outro voluntário, lembrando que até em nossas reuniões, essas reuniões mensais que a gente faz, para que esse voluntário também exponha a sua dificuldade, exponha
problema maior que ele está sentindo, sem quebrar o sigilo. A gente nunca quebra o sigilo, até as nossas reuniões que a gente faz, tudo que a gente fala na reunião, a gente pede para que fique ali. Então, o apoio que a gente dá é nessas reuniões, e quando tem uma ligação em um plantão muito difícil, a pessoa, o voluntário, pode ligar para outro voluntário que ele tenha contato, que ele tenha afinidade, para que possa desabafar também, dividir aquele momento dele. Pronto. Respondido, Ellen? Uhum. Respondido sim, muito obrigada. Então, vou aproveitar a fala do Messias, né? Ele falando sobre o quanto é complicado e dizendo aí de todos os dilemas de ser um voluntário, para a gente entrar na parte da prevenção, né? Então, assim, o que seria de fato prevenção ao suicídio? E entender também por que as pessoas geralmente chegam a ter ideações suicidas, né? O que levam elas a pensar em se matar? Uma das questões principais, assim, é a questão quando a pessoa chega a cometer um ato suicida, já tem uma vulnerabilidade pré-existente. Então, ali, o indivíduo já está lidando com situações de estresse, de questões que estão desencadeando o surgimento de ideações suicidas. Então, já começa por aí, porque tem algum sofrimento envolvido, né? A pessoa está lidando com o caos, e ela só quer realmente que essa dor acabe. Então, os fatores que geram esse caos, eles são sentimento de não pertencimento. Então, quando você está ali se sentindo sozinho, parece que você não é importante para ninguém, sensação de derrota, parecer que nada dá certo, quando as pessoas estão em situações de muito estresse, parecendo que nada tem um escape, dívidas financeiras. Então, existe muito pessoas que às vezes entram em dívidas gigantescas que elas não conseguem sair. E aí parece que a forma mais fácil de lidar com essa dívida é se matando, né? Tipo, preciso sumir, preciso sair daqui. Aí vai aumentando essa noção de desesperança, de uma percepção de si mesmo como um peso para as pessoas, principalmente deficiência de algumas habilidades, né, de algumas habilidades interpessoais. Então, por que a pessoa vai chegando a esse ponto? Porque existem muitos déficits ali de habilidades interpessoais, né, falta de estratégia de resolução de problemas, né, e de enfrentamento, que faz com que essa pessoa ache que a solução mais eficaz é a morte. Então, se a pessoa tivesse ali um rol de repertórios para lidar um pouco melhor, né, com algumas situações, muito provavelmente, talvez essa não seria a primeira ideia, né, assim, tipo, o se matar não seria uma das principais formas de lidar com esse sofrimento. Então, falta de pertencimento, né, de grupos, que eu falei, né, de se sentir não pertencente a nenhum tipo de comunidade, adversidades que as pessoas passam na infância, traumas, eventos, né, que geraram algum tipo de trauma, doenças físicas, às vezes a pessoa tem uma doença já física pré-existente, ou então ela descobre alguma doença, ou ela pode ter sofrido um acidente e ficou inválido, e aí para ela parece que já não tem mais sentido. A ausência de apoio social, então às vezes a pessoa começa a sentir que não tem ninguém. A internet da Paula caiu. Então, vou continuar falando. Às vezes ela pode achar que não tem ninguém, não tem nenhum tipo de rede de apoio, e aí tudo isso vai trazendo muito essa sensação de solidão, né? E aí o que geralmente faz as pessoas começar a ter ideações suicidas, gente, sempre está no rol de algo que está fora do controle dessa pessoa. Então, assim, estou me sentindo sozinha, mas estou me sentindo sozinha porque existem um monte de coisas ao meu redor que eu não estou conseguindo lidar, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho repertórios, não aprendi, assim, na minha vida, a lidar com determinadas coisas, às vezes eu não tenho dinheiro e eu já tentei fazer de tudo, isso não depende de mim,
engravidei, não sei como vou cuidar da minha filha, separei, não sei o que eu vou fazer, porque o pai da minha filha me deixou, e aí eu tô sozinha aqui para lidar com isso. A questão, às vezes, da pessoa não ter nenhum tipo de apoio, se assumiu para a família e é uma pessoa LGBTQIAP+, e aí, tipo, não teve apoio em relação a isso, foi julgada, perdeu ali o núcleo familiar, que é a parte que a pessoa precisa em relação a se sentir acolhida, né, geralmente. Então, aí ela não tem esse acolhimento. Então, a pessoa começa a passar por um monte de situações que não tem nada a ver com ela, diretamente, assim. São situações que ela não tem controle, que começam a surgir e aí ela não sabe como resolver. E parece que a forma mais fácil, e de fato é, né, a forma mais fácil, assim, no sentido de acabar com o problema, de lidar com o sofrimento, é de fato você sumir daqui, né? Tipo, às vezes quando eu ouço esse tipo de discurso, eu queria só sumir. Vocês podem ligar o alerta, viu? É porque as pessoas estão em algum sofrimento que está sendo tão profundo que elas só queriam, às vezes, uma das falas dos discursos que ocorrem eu queria só sumir, eu queria dormir, não acordar mais, eu queria, às vezes, sei lá, voltar para a barriga da minha mãe. Então, assim, as pessoas começam a ter esse tipo de discurso, e aí, como que de fato a gente pode prevenir essa questão, né? Não tem como, gente. Prevenção ao suicídio se faz com muita luta política e defesa ao SUS, principalmente. Essa é a questão. Então, não tem como a gente prevenir um problema de saúde pública sem lidar com ele no aspecto coletivo. Sempre. A gente precisa, e o que seria, né, luta política, né? O que seria entender isso? As pessoas terem acesso à creche, as mães principalmente, ter um sistema de saúde pública que funcione, que as pessoas vão ter tratamento médico de qualidade, ter todo tipo de assistência psicológica, né, social, ter escola para os filhos, então, principalmente, assim, ter como colocar os filhos na escola, ter comida na mesa, né, gente? Não tem como a gente falar de prevenção ao suicídio sem falar de pessoas que estão passando fome, ter moradia, que é o básico. Então, a gente conseguir morar debaixo de um teto sem estar preocupado em ter um desabamento ali, porque está em situações precárias, e principalmente, assim, as pessoas que querem, de fato, se posicionar em relação à campanha, né, tipo, vou fazer uma campanha para prevenir suicídio, elas também precisam se posicionar, por exemplo, contra o acesso de armas de fogo. Por quê? Porque se pessoas têm armas de fogo, potencialmente elas vão ter um suicídio impulsivo com mais facilidade. Então, como que a gente vai falar de prevenção ao suicídio se a gente quer liberar, né, político quer liberar arma para todo mundo? Não tem como. Não tem como a gente falar de prevenção de suicídio sem a gente falar de estudo de gênero. Então, existem muitas diferenças aí em relação à morte entre homens e mulheres. Então, tipo, por quê? A gente precisa estudar isso. Precisa estudar o índice de suicídio na população LGBT. Então, não tem como a gente falar de prevenir suicídio de uma forma, entendendo ele, que ele é um fenômeno multifatorial, né? Ele não é único, sem que a gente entenda todas as facetas. Então, o problema do suicídio é um problema coletivo. A gente precisa lidar com ele de forma coletiva. Então, o coletivo envolve nós, né, enquanto seres ali que somos amigos dessas pessoas, que convivemos, ou trabalhamos em áreas que podemos ali ter acolhimento com o outro, mas também envolve principalmente a forma como a sociedade vai se organizar politicamente para que essas coisas aconteçam. Então, se não tem nenhum tipo de estudo a respeito, por exemplo, assim, a questão do suicídio, o Boccard fala muito
nos estudos dele, que os estudos do suicídio, tipo, os dados, né, sempre envolvem as pessoas estarem loucas, como se essa questão da doença, né, tipo, a pessoa tá ali com problema de saúde mental, e aí, da onde que vem esses dados, sendo que as pessoas que se suicidaram não têm diagnóstico? Então, tipo assim, como que faz, né? Da onde que vem esses dados, sendo que as pessoas morreram, e aí, por quê? Por que que a gente vai lá, por que que a sociedade vai lá e patologiza, né, essas pessoas? E aí ele usa até um termo que é a Peraí, até anotei aqui. Ontologia compulsória da patologia. Ele fala que a gente entende, né, compulsoriamente o suicídio dessa forma, que vira uma ontologia compulsória da patologia, como se a gente está sempre patologizando as pessoas que vão ter ideações suicidas, mas a partir de quê? Né? De qual critério? Por que que elas que são as problemáticas, por que que elas têm transtornos mentais, né? Por que que elas são as pessoas que estão doentes? Se os dados só aparecem depois que essas pessoas morrem. Então, antes delas morrerem, tipo, da onde que vem essas pesquisas? Então, quem que está fazendo isso? Como que ocorre isso? Então, é uma questão a se pensar. É importante estudar os estresses de minorias também, que são as pessoas mais atingidas. Então, a população negra, a comunidade LGBT, né, como eu falei, os povos indígenas, a população com menor renda, que tipo, os pobres, né, mesmo assim, que têm baixa escolaridade, são as pessoas que mais têm ideação suicida e chegam a cometer suicídio. Tô ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. A gente te ouve, só congelou um pouquinho o seu vídeo, mas a gente te ouve. Ouve, né? Então, vou continuar. Então, assim, se a gente não estudar isso, a gente vai ficar à mercê dessa ideia individualista, porque isso precisa ser estudado, sabe? E também uma coisa muito problemática é o discurso que nós temos na nossa sociedade capitalista de autoaperfeiçoamento, sabe? Aquela coisa que o indivíduo precisa estar sempre sendo sua melhor versão. Esse é o discurso que eu acho que está no top 10, assim, de problemáticas a respeito da ideia que a pessoa vai ter de si mesma. Porque aí você começa a internalizar uma ideia de que que se você não está evoluindo, você é inútil. Então, se você não está evoluindo, você é inútil para a sociedade, você não serve mais para nada. Inclusive, tem um índice altíssimo de suicídio por idosos, porque geralmente, né, uma faixa etária que a pessoa já tem aquele sentimento emergente, que não é mais necessário para a sociedade. Então, isso também é importante a gente entender como que a gente vai lidar com os nossos idosos. Então, a gente precisa lidar com isso, sabe? É um problema de saúde pública também, porque não é porque é idoso que não precisa ter qualidade de vida, né? Então, às vezes, as pessoas pegam as pessoas idosas e colocam ali num canto, numa caixinha, já não precisa, não tem utilidade para a sociedade. Então, a gente precisa modificar isso enquanto um projeto político mesmo. E é isso, assim, a sociedade capitalista fica impondo, sabe, que o sujeito ele tem um dever de sucesso. Então, cria essa ilusão que também não tem lugar para tristeza, e aí a gente não pode ter dor, né? A família tende a reproduzir essa lógica, querendo que os filhos, né, os jovens lá, sejam sempre muito bem-sucedidos, onde não é permitido falhar. Eu atendo um número grande de pacientes, estudantes de cursinho, e às vezes estudantes de medicina, e eu vejo que, principalmente nesses casos, porque eles estudam muito e tem uma pressão muito grande ali, porque tem que corresponder aos pais, né? Que estão totalmente adoecidos, sabe? Adoecidos porque vem dessa lógica de que precisam dar conta, de que precisam ter as melhores notas num curso que a carga horária é excessiva, que chega a ser desumana, eles não têm tempo para nada, e aí isso vem já desde
antes deles entrarem no cursinho, assim, tipo, já lá no ensino médio, quando eles decidem, vou fazer medicina, começa ali um excesso de estudo, de pressão, que eles vão levando até o final da faculdade. E, assim, até o final, até depois de formado, né? Então, começa ali no ensino médio, a pessoa passa todo o cursinho, depois a faculdade, a residência, depois forma, então ela passa ali pelo menos 15 anos da vida dela totalmente se sentindo pressionada a corresponder uma ótica capitalista de que a pessoa tem que ser uma máquina, que tem que dar conta. Os casos de TDAH, os casos de ansiedade em pacientes de medicina, eu até tenho vontade de fazer um estudo a respeito, porque é gigantesco. Todos, a maioria, assim, tomam muito medicamento, Ritalina, Venvance. Então, é muito problemático, porque a ideia é, eu preciso dar conta disso. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso conseguir me focar mais, eu preciso corresponder a essa expectativa. E aí, até quando? Sabe? Tem casos, eu conheci, abrindo um tópico aqui, uma cliente minha teve uma amiga que suicidou recentemente e elas estudavam juntas, então foi uma questão assim que eu comecei a pensar até que ponto realmente esse curso não tem, tipo, a forma como a lógica do curso funciona não tem impacto de fato na saúde mental desses estudantes. E aí não é um problema individual, é um problema coletivo. Porque, tipo, como que a gente, né, enquanto sociedade, como a lógica dos estudos tem funcionado para que essas pessoas cheguem a esse ponto, entendeu? Então, pensar no suicídio como algo coletivo é pensar dessa forma, é entender que é um problema multifatorial, que ele não tem como ser individual, não tem como a gente culpar o indivíduo, não tem como a gente olhar para ele como a pessoa que tem que ir lá e buscar ajuda, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa a respeito, e fazer alguma coisa a respeito é promover o que o Messias promove numa escuta, que acolhimento, é você não julgar essa pessoa, você estar ali, né, disponível para escutar. É o que nós psicólogos fazemos ali, mas a gente não dá conta de tudo. Então, o CVV também não dá conta de tudo, como ele mesmo disse, está sobrecarregado, né? Não consegue atender todas essas demandas. Então, como que a gente vai dar conta disso? Como que o índice de suicídio vem só aumentando, mesmo com toda a campanha, mesmo com todas as informações que estão aí? Então, assim, alguma coisa de errado não está certa, né? Então, a gente precisa se questionar em relação a isso. Então, eu acho que é basicamente essas as críticas que eu queria trazer para vocês, que se a gente quiser, de fato, fazer alguma coisa diferente e promover saúde mental, a gente tem que defender políticas públicas, é o principal ponto. E, segundamente, a gente precisa promover um olhar e um tipo de acolhimento para as pessoas sem que a gente julgue, sabe? Então, não julgar o fato da pessoa, da mulher ser uma mãe solo, porque ninguém sabe qual que é a realidade dela. Não julgar o fato de uma pessoa ter separado do marido, ter ficado junto, independente do que está acontecendo, a gente tem que entender, tipo, tá ali para acolher. Não julgar o fato da pessoa namorar com X, namorar com Y, né? Independente da sexualidade, do gênero, da forma que a pessoa quiser estar posta na sociedade, a gente entender, sabe? Buscar ajudar as pessoas no sentido de ouvir de fato, porque eu acho que hoje em dia também, com o aumento do tempo que a gente tem em tecnologia, uma das coisas que está impactando muito assim nas relações é a individualização também da forma que a gente se relaciona.
Então a gente se relaciona de um jeito muito individual, assim, tipo, quero postar coisas, eu quero like, mas eu não quero que as pessoas conversem comigo, entendeu? Eu não quero. Não me Tem ligue, gente, por favor. não me ligue, justamente. Não me manda mensagem no WhatsApp, não conversa comigo muito tempo aqui no meu direct, eu só quero like, entendeu? Pode curtir minha foto, pode curtir meu story, pode, tipo, repostar minhas coisas lá, vai lá, tipo, faz eu aparecer, mas se for para a gente gastar um tempo aqui trocando ideia, ouvindo, né, conversando e tal, peraí, não tenho tempo para isso. Então, eu acho que a gente precisa pensar também como que a gente anda se relacionando, né, a dinâmica das nossas relações. Qual a qualidade dessas relações? Porque aí a gente também vai entrando num mundinho ali, ainda mais que o algoritmo da rede social faz isso, então hoje em dia funciona como um algoritmo de recomendação, aquilo que você vai vendo vai aparecendo para você cada vez mais, e aí você fica atolado ali num monte de coisas mais do mesmo, então você não sabe como que o seu amigo que está ali do lado, tipo, o que que ele anda vendo, né, nas redes sociais dele. Se a gente pegar um celular de cada um aqui, o conteúdo que aparece vai ser muito diferente, não é o mesmo para cada um. Então, tem pessoas que às vezes estão vendo coisas que estão fazendo super mal para elas, sabe? Que, tipo, essa questão às vezes da comparação, esse negócio, seja a sua melhor versão, ou pessoas que vê assuntos que são hiperdepressivos e aí ela começa a entrar nessa paranoia, entra numa comparação e tudo mais. Então a gente não sabe o que está acontecendo assim com as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, sabe? A gente vê ali, tipo, fotos, coisas legais, a pessoa saiu, viajou, e aí? E como que fica a questão, a forma que a gente se relaciona, né, com essas pessoas. Então, acho que a gente precisa sair um pouco dessa forma de se relacionar mecânica da rede social. Você pode até conversar pela rede social, mas conversar com o intuito de realmente ouvir essas pessoas, né? Ouvir seu amigo, ter um pouco ali demonstrar um pouco dessa importância dessa pessoa na sua vida e vice-versa, querer ouvir, a pessoa vai contar uma coisa ali que aconteceu de legal na vida dela. Então, as pessoas precisam se sentir importantes. Todo mundo precisa disso. Não tem como, né? Nós somos seres extremamente sociáveis, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa de afeto. O principal problema da humanidade é a falta de afeto, então todo mundo está buscando por isso o tempo todo. Então, acho que a dica que eu poderia deixar para vocês no aspecto mais particular, né, como que você pode ser uma pessoa ali que vai ajudar e evitar com que pessoas ao seu redor estejam, na verdade, você não vai evitar completamente, né, mas pelo menos você vai estar mais atento, sendo essa pessoa, sabe? Sendo essa pessoa menos individualista. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho é coletivo. É isso, gente. Caraca, Priscila. Nossa, nem comentários, porque é uma diva, uma rainha perfeita. E olha só, você foi falando assim, e eu fiquei o tempo todo pensando assim, o tempo todo não, né? Mas fiquei pensando muito sobre o quanto a nossa sociedade ela caminha em um sentido contrário do que nos é natural, que é a, a questão da sociedade caminhar num sentido mais Individual. individualista e, na verdade, o nosso natural é ser social, né? Nós somos seres gregários, nós somos mamíferos, né? A gente precisa de relações sociais. E grande parte do nosso sofrimento é em função das relações sociais, né? Seja uma briga com o nosso parceiro amoroso, seja uma briga com nossos familiares, seja uma briga com os nossos amigos, e, inclusive, relação muito pouco valorizada que é a relação com os amigos, porque a gente tem terapia pela família, terapia individual, terapia de casal. Cadê terapia com os amigos aqui? Porque essas são as relações que a gente carrega uma vida inteira e a gente estão cada vez mais descartáveis, assim, né? Ah, meu amigo, sei lá, não está mais no meu, não está mais me seguindo no Instagram e já cortou a amizade, acabou a amizade sem sequer falar, né? Então, muito do que a gente vive hoje para mim, tem uma perspectiva de uma escassez de habilidade social. A gente está cada vez menos hábil para resolver conflitos, né, e lidar com diferenças e ser flexível, né,
no sentido de aceitar sem julgar, ou então mesmo que julgue, mas ainda aceito ainda assim, né? Uhum. E o que nos distancia mais e mais das relações sociais, né? É muito mais fácil romper laços do que cultivá-los, porque de fato dá um trabalhão. Mas é isso. Sem eles, a gente não. Gente, só abrindo um parênteses, vocês assistiram Dahmer, Eu a série assisti que saiu agora na Netflix? do, Não, do do Canibal. serial killer? Assistam, assim, eu acho que tem pontos muito relevantes da série, justamente para o que a gente está falando aqui. No caso dele, não envolveu suicídio, né? Mas envolveu pessoas que ele matou ali em massa. Só que entender o que levou ele a fazer isso, que foi muito o fato da solidão, é extremamente relevante, assim, para entender, tipo, o que estar só, se sentir só, não receber afeto, viver uma vida ali de opressão, não ser entendido, o quanto isso faz a gente começar a ter comportamentos disfuncionais, entende? Então, isso serve para você ter uma, igual no caso do seriado, a pessoa, o personagem principal, né? É baseado em fatos reais, então, no caso dele, serviu todos os traumas, toda a forma ali, a forma como foi acontecendo, que é multifatorial também, levou ele a ser um serial killer. E aí, a mesma lógica opera para qualquer tipo de comportamento, sabe? A forma como você interage com o seu ambiente, tudo que está acontecendo ali na sua vida, vai caminhando para uma lógica que te leva a querer acabar com a sua vida também, ou a forma que você vai adoecer em sociedade. Então, ali também mostra como o fato de ele ter virado serial killer não foi um problema só individual, tem um problema que envolve o núcleo familiar e também a sociedade como um todo, assim, porque, se eu não me engano, a história é de 1991 ou de 94, mas na época ainda a gente vivia uma questão do racismo muito maior do que hoje, É, e da homofobia. Oi? né, era nos Estados Unidos, onde se passa, né? Onde é uma questão Sim, bem sim, marcante. a homofobia também, tipo, o policial não queria chegar perto do cara porque ele era gay, entendeu? Assim, como se Uhum. fosse algo imundo, sabe? Então, um rolê muito pesado. Então, nisso dá para entender como os aspectos sociais, culturais, influenciam na forma que a gente vai se relacionar com o mundo, né? E aí, uma pessoa que pensa em morrer, a lógica opera da mesma forma, sabe? Ela não quer se relacionar com esse mundo que está sendo adoecedor. Mas era isso, meu parênteses. Sim, inclusive é um fator de vulnerabilidade. Você ter alguém na família, alguém próximo que também tirou a própria vida. Então, é um recurso que a gente aprende também como modelo, né? De experimento de comportamento. Ó, não sei o que faço, não sei resolução de problemas. Então, esse é um meio, essa é uma forma de resolver problemas. Da mesma forma que a automutilação, né? Ela é um meio de regulação emocional. Então, as pessoas Sim, fazem isso para se regular emocionalmente, né? Então, uma das estratégias que a gente faz nunca é tirar isso da pessoa. Nunca é, beleza, corta agora, para de cortar, não sei o para quê. de cortar. Não, você faz, digamos assim, uma Ensinar redução de estratégias, danos né? na Ensinar estratégias. Então, é o outras uso do estratégias. gelo, é algo que ela possa sentir o mesmo estímulo ali, mas sem se ferir, né? Então, Uhum. são estratégias de regulação emocional também, da qual seja acessível para a pessoa, né? Então, pensar em prevenção é pensar social, é um pensar que envolve todas as esferas, como a gente está conversando aqui, né? Envolve segurança pública, envolve saúde pública, envolve, gente, todos os estímulos da sociedade, porque isso adoece a sociedade, adoece as pessoas, né? Não se sentir pertencente, tudo isso que a Priscila falou. Então, a nossa crítica aqui hoje
É muito mais em relação a esse tipo de campanha que é feito para com uma Individualizar. bandeirinha, com a bandeirinha amarela, só que só individualiza, não traz realmente benefícios de fato para a nossa sociedade, né? Fala-se, 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 mas não tem solução, Uhum. né? Tá ali, Messias faz um trabalho super legal, super bacana de acolhimento, né? Que é olha, filas e filas e filas de escuta, uma simples escuta, a pessoa quer se sentir ouvida, quer se sentir acolhida com isso, porque se ela contar para qualquer outra pessoa, ela pode ser muito facilmente julgada, muito facilmente é, estigmatizada, criminalizada, falando que você não tem Deus no coração, enfim, e isso pode causar ainda mais sofrimento. Se o Então, Opa, desculpa, mas eu ia falar assim, se o Setembro Amarelo não fosse realmente uma campanha publicitária, né, planejada e financiada para vender remédio e individualizar os problemas sociais, talvez funcionasse, né? Então, uhum. a questão não é a campanha, a questão é a forma como ela é posta, entendeu? Exato, exato. Então, é importante a gente falar sobre isso, lógico, com certeza, né? Porém, é preciso de ações realmente válidas, né? Não só para a sociedade correr atrás, não só para a sociedade, para os seus. Fala assim, fulano lá tá, meu amigo tá com ideação suicida, o que que eu falo? Vou abrir meu direct para ele. Não, né? Com Uhum. certeza. Seria muito mais no sentido de incentivar. Por que que o governo não incentiva você a viver? Por que que eles não dão uma renda? Por que que os voluntários não recebem algum incentivo, né? Por quê? E essa Vocês, campanha, né? vocês já viram alguém assim que já pensou em suicídio mesmo, que vocês conhecem, criticar a campanha? Já, Já? Recentemente eu estava vendo uma pessoa que eu conheço, que já teve várias ideações, automutilação e tal, postou, né, que quando saiu a questão do Setembro Amarelo, tipo assim, começou a postar, tipo, Setembro Amarelo pra quem? Tipo, vocês estão cagando pra mim e tal. E aí eu comecei a pensar assim, né, eu acho que as pessoas que não passam, mesmo que não estão sentindo na pele ali a rejeição social, né, e todo o caos da problemática das campanhas, às vezes elas não têm dimensão do quanto quem realmente está ali vivendo um sofrimento intenso está fica revoltado, sabe? Porque parece uma falsidade, entendeu? exato, está sendo violado, né? Aquilo. Sim, tipo, estão falando disso como se, nossa, estão preocupados aqui comigo, mas até agora ninguém chegou em mim para perguntar como é que eu tô. Tipo, eu converso com meus amigos me ignoram. Eu, tipo, não tenho dinheiro, não tenho saúde pública, não tem ninguém para me ajudar. Aí eu preciso fazer um tratamento de câncer, eu não consigo. Então, tipo assim, começa a ter um monte de problemáticas envolvidas, a pessoa está totalmente revoltada com a forma que as coisas estão, e aí as pessoas estão lá postando coisa bonitinha, ai, prevenção ao suicídio, entendeu? Tipo, chega a ser cômico, sabe? Se não fosse trágico, é tipo, terrível. Sim, sim. Então, assim, gente, quero abrir o espaço para perguntas, caso alguém tenha algo a dizer, né, para a gente ir caminhando para o nosso fechamento. Mas, antes de tudo, gostaria de agradecer a Priscila por tantas falas incríveis, tantas reflexões importantes, né, ao Messias também para fazer mais esse trabalho. Hoje, vindo aí de viagem, gente, o homem fez um monte de palestra, um monte de roda de conversa hoje, está aqui conosco, muito obrigada, viu? A presença de vocês também por estarem escutando a gente mais uma vez. E para mim, eu acho isso, toda vez que a gente se encontra, um grande crescimento pessoal mesmo, assim, uma grande troca. Eu aprendo muito com todos os relatos, com todos os palestrantes aqui também. Bom, fico aberta aqui às perguntas, caso tenha. Ok? Então, acho que a gente pode fechar, pode ser? Todos de acordo? Obrigada, Rodrigo. A gente tem recebendo mensagem Obrigada, aqui. gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paula. Adorei o convite. Foi Desculpa os ótimo, problemas muito obrigada. técnicos.
Não, isso Não aí é super teve. normal. No ao vivo, no ao vivo não, no presencial a gente também teria. Sim. Eu queria agradecer também ao Messias. Eu achei sensacional, assim, saber como que funciona a questão do Uhum. CVV. Nunca tive contato com alguém que fosse voluntário. É muito importante, assim, também. E obrigada por você estar promovendo isso, né? Uhum. Exatamente, muito obrigada mesmo, viu, gente? Eu queria aproveitar a oportunidade, né? Sempre que a gente fala desse trabalho, a gente procura enfatizar a questão da necessidade de voluntários, né? Como a Uhum. gente não tem, assim, talvez uma condição financeira para fazer campanhas em TVs, hoje até falando onde eu estava, duas preocupações, né? Uma em divulgar o trabalho e outra o medo da divulgação, sendo que a gente já tem uma fila, né? Então, quanto mais conhecido, mais aumenta essa fila que nos atendimentos que a gente faz, às vezes a pessoa liga com ansiedade, crise de pânico e outras situações que a gente não fala devido ao sigilo, mas são situações que só quem está ali sabe. Então, a necessidade da gente ter esse meio aqui agora, desse encontro nosso, dessa roda de conversa, para divulgar que a gente precisa de voluntário, né? A gente tem um site onde as pessoas podem encontrar todo esse endereço para fazer um curso, que é o www.cvv.org.br, né? Esse número 188 também é gratuito para todo o Brasil, e a gente precisa muito de voluntário, pessoas que têm a disponibilidade de fazer esses plantões e estar com a gente nessa batalha que é de todos, né? Acho que a gente precisa de aplicar, aproveitando a época pandêmica, aí, de aplicar a vacina da empatia, da Uhum. compreensão, da Perfeito. aceitação. E eu acho que o insumo principal dessa vacina todo ser humano tem, indiferente de ser voluntário ou um profissional, que é o amor ao próximo. Perfeito, muito obrigada, é isso. Acho que um voluntariado é uma ótima oportunidade, né, para estar próximo, para estar perto dessa realidade, né, e ver formas até de trabalhar mesmo, né, quem está aí, né, quem é psicólogo também, é um, é um grande aprendizado, né, e é uma contribuição que volta para a sociedade. A Marcela levantou a mão, falei, Marcela. Eu achei muito interessante tudo, assim, que a Priscila trouxe, essa consciência de realmente é um problema coletivo, mas o Messias traz essa oportunidade aí de a gente fazer alguma forma, uma forma de impactar também de forma individual, que seja nisso, pra gente não só sentar de braços cruzados, ficar falando que o governo, o sistema, isso, o que a gente pode fazer com isso, né? Talvez a gente, em pequenas parcelas, ajudar e ser voluntário, né? Soa como uma oportunidade mesmo, assim, de descruzar os braços e parar de, né, só colocar a culpa nos outros e também fazer a nossa parte. Então, foi muito bom. Eu gostei muito de participar aqui. Legal, legal. Messias, altamente elogiado, viu? Muito obrigada. Bom, então, gente, muito obrigada por mais esse encontro. Outubro teremos outro. Quem está lá no nosso grupo no WhatsApp, em breve, mais informações aí. Ok? E até a próxima. Beijo grande, gente. Boa noite para vocês. Obrigada.